Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Então, como nós dissemos, a instituição Nosso Lar comemora, neste mês de junho, seu 53º aniversário de inauguração. E nós vamos encontrar que Araçatuba, uma cidade localizada na região noroeste do estado, ela foi fundada em 2 de dezembro de 1908. E nós vamos ver que houve uma centralização bastante grande na cidade de Araçatuba por causa das cidadezinhas que estavam sendo fundadas nas suas adjacências, e Araçatuba acabou ficando como centro da região. No entanto, nós vamos ver que o movimento espírita de Araçatuba, as primeiras informações que nós temos é que ele se iniciou basicamente em 1920, com reuniões que eram realizadas na casa do senhor Gedeão Fernandes. Seu Gedeão, ele veio para Araçatuba em 1914, e ele já era espírita, e as primeiras reuniões começaram a acontecer no seu próprio lar. A partir destas reuniões e com o aumento de pessoas que começaram a frequentar essas reuniões, em 1921 foi fundada a União Espírita Paz e Caridade, que hoje é o que nós conhecemos popularmente como Abrigo Ismael. No entanto, as dependências do Abrigo Ismael, aqui na rua Marcílio Dias, elas praticamente iniciaram suas atividades em 1929, sendo esta a primeira casa espírita, o primeiro centro espírita de Araçatuba, iniciado a partir dos esforços do senhor Gedeão. Em 1929, existe a notícia de um núcleo espírita que se formou na zona rural de Araçatuba, que era dirigido pelo senhor Diogo Salas. E esse grupo espírita intitulou-se Grupo Espírita Luz e Verdade. Era uma comunidade espanhola que havia se localizado aqui na região, na zona rural de Araçatuba, e liderados pelo senhor Diogo Salas, eles iniciaram estas atividades. Já na década de 30, nós começamos a ver a participação de Dona Benedita Fernandes. Dona Benedita Fernandes, como todos sabem, ela foi uma pessoa que recebeu um atendimento, uma orientação a partir de alguns amigos da cidade de Penápolis, e ela era uma doente do ponto de vista espiritual. Ela era uma obsidiada, como se fala, e ela recebeu a orientação de que ela poderia recuperar-se desta enfermidade se ela se dedicasse ao atendimento de crianças e ao atendimento de doentes. E foi feito a ela esta proposta, e ela aceitou. Saiu de Penápolis, veio para Araçatuba, e em 1932 ela criou ali no bairro Santana, hoje conhecido como bairro Santana, mas o bairro Dona Ida, como era chamado na década de 30, criou a Associação das Senhoras Cristãs. Eram casinhas bastante simples que atendiam crianças e também atendiam pessoas necessitadas do ponto de vista espiritual. Existem inúmeras passagens com relação à atuação de Dona Benedita Fernandes nesta casa que ela fundou, inclusive uma de que chegavam pessoas, uma família trouxe várias pessoas que estavam obsediadas e elas eram trazidas acorrentadas, já que elas eram agressivas
enquanto obsediadas. Dona Benedita, quando se deparava, quando ela se via diante dessas pessoas que eram trazidas a ela, acorrentadas, a primeira coisa que ela pedia é que elas fossem liberadas, que as correntes pudessem ser tiradas, e os familiares se assustavam e falavam: mas como? Ela vai agredir todo mundo. E Dona Benedita pedia para que eles seguissem a orientação, e eles assim faziam, e diante a autoridade moral de Dona Benedita, aquele que estava agressivo, obsediado, ele ficava tranquilo e recebia as ordens e as orientações de Dona Benedita Fernandes com bastante calma. Então, são inúmeras passagens que nós vamos ver a partir dos trabalhos de Dona Benedita que se iniciaram na década de 30. Na década de 40, vários centros espíritas foram criados. Por exemplo, o Centro Espírita Carbachútel encerrou suas atividades em 1941. Nós tivemos o Centro Espírita Bezerra de Menezes, que foi criado em 1940, e nós tivemos aqui no Abrigo Ismael, o Abrigo Ismael sendo criado no atendimento de mulheres idosas em 1941, sendo então o abrigo um departamento assistencial da União Espírita Paz e Caridade. Em 1942, foi criado o Grupo Familiar Pagão, que inicialmente tinham também suas reuniões centralizadas na casa de seu Armando, e que, por causa do afluxo bastante grande de pessoas, também se determinou por criar o Grupo Familiar Pagã, que hoje se chama Grupo Espírita da Fraternidade. Em 1943, nós tivemos a criação da Aliança Espírita Varas da Videira, que teve as suas atividades paralisadas basicamente por 6 anos e recomeçadas na sede que nós conhecemos hoje, ali na Rua Bernardino de Campos, em 1949. Mas nós vamos encontrar os primeiros esforços de se fazer um movimento unificacionista da doutrina espírita a partir de uma ideia de Dona Benedita Fernandes em 1942. Ela tinha a ideia de criar, então, uma união regional, uma união espírita que poderia envolver todos os centros espíritas da região, no sentido deles terem orientações iguais e eles começarem, então, inclusive, a fomentar o estudo em suas casas. Nós vamos ver que essa União Espírita Regional da Noroeste, cuja primeira presidente foi Dona Benedita Fernandes, tinha o objetivo de divulgar a doutrina espírita e de aproximar os espíritas da nossa região. Esta união espírita, ela acabou não tendo uma duração muito grande, porque em 1949 foi criada a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E nas diversas regiões eram criadas as uniões municipais espíritas, onde Araçatuba acabou tendo, então, a União Municipal Espírita a partir de uma iniciativa deste órgão unificacionista central localizado em São Paulo. Em 1958, nós vamos ver a criação de uma outra instituição, a União Assistencial Espírita. E a União Assistencial Espírita, ela tinha também como objetivo concentrar todas as atividades assistenciais da cidade em um só local, com a participação de todos os centros espíritas. É o que nós conhecemos pelo Lar de Menores, lá no Alto da Saudade. E o primeiro presidente, foi justamente o senhor Adalberto Silva Braga, o doutor Ayrton, que era um professor da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, e outras pessoas
ligadas aos diversos centros de Araçatuba, criaram então essa instituição no sentido de coordenar o movimento espírita assistencial. Em 1964, esta União Assistencial Espírita passou a se chamar Lar Espírita de Menores, abrigando crianças do gênero masculino e que eram órfãos. Nós vamos ter em 1959 o início das atividades em que o tio Rolandinho participou. E ele começou com as atividades justamente nesse grupo de estudos evangélicos intitulado João Luiz dos Santos. Aqui nós vemos a lista de frequência destas reuniões, e era passada essa lista em todas as reuniões para os presentes assinarem. E a primeira reunião de estudos evangélicos, que acontecia na casa de Dona Emília, na rua 15 de novembro, estavam presentes a Dona Emília, o tio Rolandinho, a minha mãe e o meu pai. Nós vamos ver que esses 4 iniciaram, então, esse grupo de estudos, justamente com o objetivo de estudarem a doutrina espírita e terem um embasamento sobre toda a atividade caritativa que Dona Emília e tio Rolandinho já desenvolviam. Este grupo de estudos evangélicos, ele acabou dando ou originando este centro, Centro Espírita Luz e Fraternidade, 13 anos depois. Em 1960, tio Rolandinho, que era uma pessoa que trabalhava em um laboratório, ele era um propagandista de laboratório farmacêutico, a Parque Davis, ele viajava durante a semana para fazer as suas visitas aos médicos em toda a região, e a Dona Emília continuava em Araçatuba. E tio Rolandinho voltava sempre na sexta-feira para participar das reuniões da sexta-feira à noite e no final de semana. E como as atividades assistenciais de Dona Emília e tio Rolandinho haviam crescido muito no atendimento de pessoas necessitadas, eles resolveram também centralizar este atendimento de famílias que migravam para Araçatuba em busca de emprego. E eles criaram na periferia de Araçatuba, no bairro Planalto, que na época parecia ser muito distante, eles criaram a instituição Nosso Lar, onde nós tínhamos esta visualização, que eram essas casinhas que abrigavam famílias que vinham em busca de emprego na nossa região. Nós tínhamos aqui estas casinhas, então. Aqui nós vemos o carro que o tio Rolandinho usava, um Fusca, para fazer a divulgação dos remédios. E nesta instituição, inicialmente se abrigavam estas famílias que transitoriamente ou não estavam na região de Araçatuba. Nós vamos encontrar que esta atividade, ela foi fundada, a construção foi iniciada em outubro de 1960. E ela teve a sua inauguração no dia 2 de junho de 1961, completando, portanto, nos dias que estamos, 53 anos de atividade. Era uma casa bastante interessante, porque nós tínhamos muito pouco de assistência social espírita na nossa cidade, a não ser o atendimento que era prestado às senhoras idosas no Abrigo Ismael, aos meninos órfãos lá no Alto da Saudade, onde deu origem, então, ao Lar Espírita de Menores. Nós vamos encontrar na instituição Nosso Lar, dando início na fase assistencial espírita de Araçatuba. A primeira diretoria da instituição Nosso Lar, ela foi constituída pelo tio Rolandinho, a vice-presidente Dona Emília, primeira secretária a minha mãe, segundo secretário o tio Walter, pai do Júnior,
e o tesoureiro, um outro tio meu, irmão de minha avó, irmão da mãe do tio Rolandinho e da minha mãe, Pedro Perry. Nós vamos ver então que tinha uma direção praticamente da família, mas nas reuniões domingueiras, o que a gente observava é que os espíritas dirigentes de todas as outras casas espíritas de Araçatuba iam ao nosso lar. E ali faziam explanações sobre o Livro dos Espíritos e sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vemos aqui o tio Rolandinho, esse aqui é o senhor Sálvio Costa, aqui nós vemos Dona Emília, e nós tínhamos ainda a participação bastante frequente do senhor Lauro Bittencourt, que falava sobre Evangelho, e do senhor Francisco Martins, que falava sobre o Livro dos Espíritos. Era uma reunião que eu devo confessar para vocês, que a gente tinha as atividades de evangelização a partir das 8 horas, depois das 9 horas a mocidade, às 10 horas essa reunião. E eu nunca consegui assistir essa reunião toda, porque ela tinha início e nunca tinha fim, porque todo mundo queria falar, queria dar a sua contribuição e ficava muito cansativo para quase uma criança que estava ali assistindo a reunião, até nem entendia muitas coisas que eram ditas. Gostava muito das explanações do seu Lauro, porque o seu Lauro era uma pessoa que, na minha maneira de ver, foi quem melhor explanou o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fazia o mapa da Caldeia, ele fazia o mapa com as mãos, procurando mostrar todos os caminhos pelos quais Jesus trilhava ou trilhou durante a sua jornada. Então, ele era uma pessoa que tinha um entusiasmo muito grande no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos ver que essas reuniões, então, aconteciam a partir das 10 horas da manhã. E nós, da mocidade, aguentávamos até as 10h40, 10h30, depois a gente saía de mansinho para não levar a bronca do tio Rolandinho e da minha mãe, pegava a bicicletinha e ia no campo do bairro TV assistir jogo de futebol, não falem para ninguém isso, hein? Assistir jogo de futebol do Campeonato Amador de Araçatuba. Mas era isso que a gente fazia. Depois, quando chegava perto das 11h15, 11h30, a gente corria de volta para a instituição Nosso Lar para ajudar na distribuição da sopa. Então nós vamos ver que essa era a molecagem que a gente fazia aos domingos na instituição Nosso Lar. As aulas de evangelização, elas eram dadas pela Dona Emília Santos, e ela usava o livro de Néio Lúcio para dar essas aulas. E aqui estava o seu guarda, né? O seu porta-estandarte, que era seu Abílio Fernandes, um português que acabou vindo para Araçatuba, e ele se denominava como Mascate, porque ele tinha a sua mala de meias, de roupas, e ele saía vendendo, muitas vezes ali nas adjacências da Praça Rui Barbosa, para se sustentar. E ele frequentou a instituição Nosso Lar até o seu desencarne. Uma pessoa notável, uma determinação, uma pessoa extremamente humilde e que prestava seu auxílio em todas as atividades desenvolvidas pelo tio Rolandinho e pela Dona Emília. Vejam aqui as reuniões que se faziam, então, no domingo. Aqui nós vemos o seu Francisco, o seu Abílio, o tio Rolandinho, a Dona Emília, minha mãe, a minha irmã, e esse aqui vocês vejam pela barriga, que sou eu já tinha barriga nessa época. Eu não ganhei esta barriga depois. Então nós vamos ver que essa era uma festa para nós, porque a gente ia para a instituição Nosso Lar, o tio Rolandinho passava em casa, eu não me esqueço, às 6h30 da manhã, no domingo. Ele passava, pegava toda a família nossa,
passava na Doralice, e a gente ia, todo mundo, para o nosso lar para distribuir o café da manhã, que era pão, que a gente cortava e dava àqueles que ali estavam logo de manhã. E logo às 8 horas já começavam as atividades da evangelização. Aqui as pessoas que contribuíram muito com o tio Rolandinho, o senhor Rubens, um orador fantástico, que ele era dirigente da Companhia Paulista de Força e Luz, e depois ele se mudou de Araçatuba para Rio Claro. O tio Walter, que sempre contribuiu bastante com a instituição Nosso Lar, e o tio Rolandinho, ainda bastante jovem. Esse senhor eu não consigo me lembrar quem é. Depois das reuniões domingueiras, tinha a distribuição da sopa. E se vocês olharem, é o mesmo esquema que nós temos hoje. É uma tradição que a instituição mantém. A distribuição da sopa, onde todas as senhoras participavam, então, da confecção deste alimento, e os jovens que ali participavam da mocidade ficavam, então, a distribuir a sopa a todos aqueles que ali estavam. E era uma festa bastante grande. Todo aquele galpão que a gente vê hoje coberto era uma área descoberta apenas com um puxado de telhado na frente das casinhas que recebiam as mesas, e ficava repleto de crianças e de famílias a esperar pela sopa. Muitas vezes a principal alimentação que eles tinham durante a semana. Também eram realizadas as campanhas de assistência aos necessitados, como, por exemplo, próximo ao meio do ano, em maio, junho, se fazia a campanha do cobertor, para a distribuição de cobertor também às famílias que ali frequentavam. E além das famílias que moravam na instituição Nosso Lar, havia também o amparo, a visita a diversas famílias que moravam nas adjacências e que sabidamente eram necessitadas, inclusive com materiais de higiene. Havia até mesmo aos sábados e domingos um mutirão onde as pessoas que trabalhavam com construção, pedreiros, serventes de pedreiro, iam para os diversos locais que o tio Rolandinho havia conseguido terreno e construíam casinhas para as famílias que ali estavam frequentando e que mostravam essa necessidade. Também havia, já naquela época, na década de 60, a atividade de promoção humana, onde as pessoas iam durante a semana para confeccionar roupas, gestantes para confeccionar seus enxovais, no sentido de que elas fossem atendidas também quando fosse necessário. E aqui nós vemos que essa atividade, ainda hoje ela é desenvolvida, hoje ela tem uma coordenação da Cristina, e que deu origem também ao Bazar Beneficente, que nós tivemos nesse ano a 43ª edição. Então vocês vejam que tudo isso que se faz no Bazar é fruto de uma atividade que se iniciou lá na década de 60, início da década de 70, e que se mantém forte no sentido de estimular não a pessoa a receber somente, mas a pessoa produzir para ela o seu enxoval, como o enxoval de gestante, como também fazer com que haja o emprego de suas habilidades para a sua própria profissão. Quantas pessoas não saíram de lá e se tornaram costureiras, se tornaram bordadeiras e tiveram a possibilidade de desenvolver as suas atividades para o seu próprio sustento. Nós vamos ver que o Natal também era tradicionalmente uma grande festa,
e nós tínhamos no Natal uma distribuição já diferente daquela que nós fazíamos durante todos os domingos, porque nós dávamos, a mocidade no sábado, ela percorria várias casas e pessoas que colaboravam com a instituição e recolhiam um bolo, e nós dávamos então, no domingo de Natal, a sopa e depois a sobremesa, que era um bolo, fazendo com que aquela comemoração realmente se tornasse uma grande festa para todos que estavam ali, não somente para aqueles que estavam sendo beneficiados, mas, acima de tudo, para todos aqueles que estavam ali trabalhando, se dedicando ao próximo. A farmácia, que até hoje existe, que é dirigida pelo Barcelo, aqui vocês veem o Barcelo bastante jovem ainda, ele é uma atividade que tio Rolandinho iniciou e que passou para o Barcelo desenvolver, e ele deu continuidade a essa atividade. E desde a época do tio Rolandinho até hoje, nós vamos ver que a farmacinha, como nós chamamos, ela oferece medicamentos de amostra grátis que são colhidos dos médicos de nossa cidade. Então, muitas vezes, nós tínhamos a participação da mocidade passando durante a semana em diversos consultórios para recolher os medicamentos de amostra grátis que os médicos recebiam. E hoje, muitas vezes, ainda nós recebemos telefonema para que a gente vá buscar a amostra grátis, muito embora hoje essa distribuição pelos laboratórios fosse bastante diminuída em comparação ao que nós tínhamos na década de 60 e 70. Mas a atividade ela se mantém no sentido de oferecer à criança da creche, oferecer às famílias das crianças que ali recebem o amparo, oferecer o remédio durante a semana, e também para pessoas necessitadas que não têm condição de comprar seu medicamento e, quando não existe nas farmácias públicas que nós temos hoje, eles vão lá no nosso lar para que a gente possa também atendê-los. Como uma extensão da instituição Nosso Lar, em 1962, o tio Rolandinho fundou a Casa Transitória. A Casa Transitória, ela tinha o mesmo objetivo da instituição Nosso Lar, de abrigar famílias desamparadas, famílias que haviam migrado para Araçatuba em busca de emprego. Hoje nós temos este imóvel praticamente desativado, já que esta é uma atividade que nós não desenvolvemos mais. A Mocidade Espírita Irma Ragazzi Martins, e fazendo um parêntese, Dona Irma Ragazzi Martins foi uma médium aqui de Araçatuba, esposa do senhor Francisco Martins. Foi fundada em 1964. E aqui nós vemos um grupo da Mocidade Espírita Irma Ragazzi Martins, que foi iniciada pelo meu irmão César, que hoje é presidente da Federação Espírita Brasileira, e com a participação de todos os jovens que tinham idade para frequentar a mocidade. Aqui mais uma foto mostrando a figura do senhor Francisco, da dona Emília, da minha mãe, a filha adotiva do senhor Francisco, a minha irmã. Aqui os irmãos, tio Walter, pai do Júnior, minha mãe, tio Lolo, um médico que faleceu em 1976, que nós já contamos a história aqui, e o tio Rolandinho. O tio Lolo morava na cidade do Rio de Janeiro, onde ele trabalhava, mas em todas as férias ele vinha para Araçatuba e ele fazia questão de participar das atividades doutrinárias da instituição Nosso Lar, principalmente depois
que ele teve a enfermidade que o vitimou ao desencarne, que foi um câncer. Ele, médico cancerologista, desenvolveu um câncer que praticamente era muito agressivo e que levou ao desencarne em mais ou menos 6 anos. E nós vamos ver que neste período, nesses 6 anos que ele teve a enfermidade, o tio Rolandinho deu a ele livros espíritas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele, que era de uma outra religião, influenciado que ele havia sido por um outro tio nosso que morava no Rio de Janeiro, e ele recebeu este livro e resolveu ler, se envolveu com a doutrina espírita num momento difícil de sua vida, que foi o diagnóstico dessa doença, e ele se tornou um espírita e um orador espírita, um trabalhador que desenvolvia suas atividades não somente em Araçatuba, mas também na cidade do Rio de Janeiro. A Casa da Sopa Emília Santos, que vocês têm aqui ao lado, que tinha esta aparência, ela foi fundada em janeiro de 1966, mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses depois do desencarne de Dona Emília Santos. E por que Casa da Sopa Emília Santos? Porque a Casa da Sopa foi um anseio de Dona Emília. Era um anseio que ela tinha em criar uma instituição que oferecesse alimento todos os dias para pessoas necessitadas. Então nós vamos ver que, em homenagem a ela, foi dado o nome à Casa da Sopa de Emília Santos, e que recebia, como recebe até hoje, almoço e jantar a pessoas necessitadas. O Centro Espírita Luz e Fraternidade, esse centro que nós temos hoje, ele foi inaugurado em 1972, 13 anos depois do início do Grupo Espírita de Estudos Evangélicos João Luiz dos Santos. Então nós tivemos até 1972 todas as atividades de estudo da doutrina espírita sendo realizadas ou na casa da Dona Emília, enquanto ela estava encarnada, ou depois na casa do tio Rolandinho. Somente em 1972 que foi criado este centro como uma derivação desse grupo de estudos evangélicos. E tio Rolandinho, ele já usava, naquela época, os cartazes para fazer a explanação. Ele entendia que as pessoas, que o centro não tinha essa dimensão toda, era um centro pequeno, e ele entendia que as pessoas conseguiam acompanhar o raciocínio de suas explanações evangélicas se tivessem um cartaz, uma orientação. E ele fazia esses cartazes até fazer, então, a sua explanação e fazer com que as pessoas pudessem realmente entender a mensagem espírita. E vejam aqui que ele coloca: ser espírita é ter responsabilidade, é saber renunciar, é saber vencer vícios e tendências. Ser espírita é esquecer-se para servir, ser um servidor a serviço do próximo. E também, ser espírita não é ser espírita para os outros, é ser espírita no lar, é ser espírita na profissão, é ser espírita na via pública, é ser espírita em todos os locais onde nós convivemos. Então não basta ser espírita apenas na quarta-feira, falava de Rolandinho, apenas no domingo. Nós precisamos ser espírita integralmente, com uma filosofia de vida e com o entendimento da responsabilidade que a doutrina nos oferece. A creche lar João Luiz dos Santos também foi criada em 1972. E a criação da creche veio mudar totalmente o direcionamento da assistência que a instituição Nosso Lar tinha. Porque até então, o que era mais uma atividade principal na assistência era o atendimento às famílias. No entanto, como o bairro Planalto
já não era mais a periferia que era na década de 60. Tio Rolandinho buscou, então, a necessidade, buscou entender a necessidade da região onde está localizado a nosso lar e resolveu criar a creche, que era justamente para que pudessem ficar as crianças em um local tranquilo, em um local de paz, um local onde eles tinham orientações, para que sua mãe, seus pais pudessem trabalhar. E essa atividade continua até hoje. E durante muito tempo a creche e lar João Luiz dos Santos foi modelo de creche para a região. Todos os órgãos ligados à assistência levavam aqueles que queriam montar uma creche à instituição Nosso Lar para conhecer a creche lá desenvolvida. Então nós vamos encontrar que essa atividade foi uma continuidade da atividade assistencial que a instituição Nosso Lar teve, basicamente por causa da necessidade do bairro. Assim, as atividades envolvidas pelo tio Rolandinho, que desencarnou em 1997, em abril de 1997, foram desenvolvidas a partir de um carisma muito grande que ele tinha. Uma condição espiritual bastante interessante, onde ele mesclava muito a autoridade, a disciplina, a sua determinação, e muitas vezes achavam tio Rolandinho muito bravo, mas o que ele era uma pessoa muito disciplinada, muito determinada, mas que tinha um coração imenso. Um coração que era capaz de acomodar milhares de pessoas, como ele acomodou essas milhares de pessoas durante a sua vida. Todas essas atividades surgiram a partir da iniciativa do nosso tio, que acabou se aposentando precocemente por causa de um problema de coluna, uma fratura que ele teve de coluna justamente por causa de alguns movimentos durante sua viagem enquanto propagandista. Além do tio Rolandinho, nós vamos ver que outras pessoas participavam, como é necessário participar. E se nós formos recorrer a Allan Kardec, ele fala o seguinte no livro, na Revista Espírita: aquele que tem o desejo de organizar um grupo em boas intenções deve, antes de tudo, assegurar-se do concurso de alguns adeptos sinceros que levem a doutrina a sério e cujo caráter conciliatório e benevolente seja conhecido. Então não basta a iniciativa de uma pessoa. Uma pessoa pode ter a ideia, mas esta ideia ela realmente se concretizará quando nós temos pessoas com boas intenções à nossa volta e que se predispõem a ajudar e a colaborar com as atividades, sempre em um caráter conciliatório e benevolente. Nunca pessoal, nunca procurando projeção pessoal, mas sim fazendo com que o trabalho seja coletivo, um trabalho altruísta, onde se almeja atender aquele que vem à nossa busca com o maior carinho, com a maior atenção. Assim, nós vamos ver que todas essas atividades que foram desenvolvidas pelo tio Rolandinho e pela dona Emília tiveram a participação de inúmeras pessoas que nós, se fôssemos enumerar, poderíamos, pelo esquecimento, dado o grande número de pessoas, poderíamos cometer injustiças. Então nós vamos centralizar a nossa homenagem por esses 53 anos de atividade da instituição Nosso Lar à dona Emília e também ao nosso tio Rolandinho e à minha mãe, que trabalhou até o seu desencarne nesta casa. E nós devemos deixar a eles a nossa eterna gratidão e o nosso até breve. Que todos tenham muita paz. Continuemos por mais alguns instantes, concentrados,
agradecendo o amparo que nós tivemos nessa noite, em que comemoramos o aniversário da instituição Nosso Lar. Que as pessoas que aqui trabalharam, independente da função que desempenharam, independente de onde estiverem, encarnados ou desencarnados, que recebam de nós a nossa gratidão. A gratidão por ter nos oferecido a oportunidade, a visualização que todos nós temos do trabalho, que deve ser empregado de forma atenciosa, amiga, compreensiva, conciliatória, em favor do próximo. E queremos, Senhor Jesus, agradecer por tudo que temos recebido, agradecer por todos aqueles que hoje trabalham conosco, pelos funcionários, pelos voluntários, que todos recebam o nosso muito obrigado e que possam continuar firmes e determinados no trabalho que abraçaram, de atender da criança ao idoso, sempre com muito carinho, sempre com muita atenção. E queremos, no encerramento deste agradecimento, oferecer a Dona Emília, ao tio Rolandinho, a minha mãe e a tantos outros que aqui empregaram suas horas, agradecer e oferecer-lhes a nossa prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação. Livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Agradecemos, Senhor, por estarmos juntos nesta noite comemorativa e rogamos que a tua paz esteja em nossos corações, agora e sempre. E que assim seja.